Este projeto que nós estamos realizando e que São Caetano participa, né, ativamente, ele nasceu por iniciativa do Ministério da Cultura, em articulação com o Fórum de Dirigentes de Capitais e Municípios de Regiões Metropolitanas. Vejam vocês que o Brasil possui 5.564 municípios. Apenas 20 municípios estão participando desse projeto. E me parece que para São Caetano do Sul, eu vejo esse projeto de extrema relevância, porque pode se transformar numa referência aqui para o estado de São Paulo. O Sistema Nacional de Cultura preconiza que a gente, todos os entes federados possuam um conselho, um plano e um fundo, né? Nós até criamos um acrônimo que seria o CPF, né? Conselho, Plano e Fundo, para que possa, dessa maneira, permitir que a participação da sociedade dentro do conselho crie condições de orientação e também de monitoramento para que esses planos sejam de fato realizados. A outra grande característica, né, do sistema, que é o norteador do Sistema Nacional de Cultura, é o Plano Nacional de Cultura, que é um plano para 10 anos, né? Ele é um plano que tem passa por 3 gestões, portanto, ele já se transforma num plano que não é mais um plano de governo, mas um plano de Estado, né, a partir do momento em que as futuras gestões teriam obrigações, né, visto que ela está colocada dentro de uma lei, que é a 12.343 de 2010, e que cria esse plano com metas até o ano de 2020. Então, essa é a estrutura que o governo criou, não é, para que a gente possa também colaborar para o desenvolvimento dos planos municipais e estaduais de cultura. E o Plano Municipal de Cultura, ele traduz a vontade e o desejo da comunidade, né, da sociedade civil, suas aspirações em relação à cultura, né, e ele entrega para o poder público um instrumento, né, capaz de direcionar essas políticas de forma que venha compreender a diversidade cultural desse local. O Plano Municipal de Cultura, até pela própria forma como ele é construído, não só por uma orientação do Ministério, mas por uma questão de legitimidade, ele é construído numa interseção entre 3 instâncias ou 3 áreas da cidade. A Secretaria Municipal de Cultura, a sociedade civil e a consultoria técnica. Então, ele é resultado dessa interseção entre aquilo que já é feito pela gestão, aquilo que precisa melhorar, o que não é feito no entendimento da sociedade civil, e também a consultoria técnica que organiza todas essas demandas num formato específico, de forma que ele possa ser compreendido pela sociedade civil e tenha legitimidade com as pessoas que não acompanham, não entendem as minúcias especificidades da burocracia ou de um próprio planejamento público, mas que também sirva como um instrumento de planejamento para o próprio governo, para a própria prefeitura, ao desenvolver essas ações. E outro aspecto também que deve ser assinalado como utilidade de um plano é que o plano é um instrumento de transformação da realidade, ou seja, a realidade é retratada no plano através do capítulo do seu diagnóstico, e a partir deste diagnóstico, com a identificação das fragilidades, das dificuldades encontradas, quer dizer, nos diversos segmentos da cultura, o diagnóstico vai funcionar como uma plataforma para a construção do futuro desejado para a cultura. Isso é muito importante no âmbito cultural, né? Pensar que a cultura hoje é sim um vetor de desenvolvimento, né? E isso a gente pode ver principalmente
por conta da sua transversalidade. Ela está em todos os momentos, em todos os pontos, né, fazendo interseções. É preciso agora reconhecê-la como tal. Enquanto a sociedade não reconhecer a cultura como vetor de desenvolvimento e vetor de crescimento, nós vamos estar sempre reféns de políticas econômicas. A política econômica, ela é um instrumento muito importante para a transformação da sociedade, mas ela tem que estar a serviço do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é uma das principais conquistas da sociedade, quer dizer, ela tem que partir da sociedade. E a cultura vista de uma forma ampla é o que possibilita, né, o desenvolvimento humano. A gente pensa a cultura como todo resultado entre a interação entre as pessoas. Então, a gente pode pensar que cultura é tudo, e é. Então, se a cultura não pautar os modelos de desenvolvimento, nós vamos estar sempre atrelados a um mero desenvolvimento econômico, que parece pequeno, não é? Mas nós não vamos estar falando em distribuição de renda, nós não vamos falar de inclusão cultural e reconhecimento de manifestações culturais legítimas que normalmente estão fora, estão na periferia, não apenas física, mas na periferia das discussões políticas. Então, falar de desenvolvimento cultural é falar de desenvolvimento humano e não tem sentido desenvolvimento econômico se não acontecer o desenvolvimento humano. O município de São Caetano do Sul, ele é um município privilegiado porque ele tem uma qualidade de vida que está expressa nos seus indicadores, praticamente analfabetismo zero, ele tem uma boa qualidade de serviços públicos de saúde, de serviços de educação, né? Tem uma universidade municipal, coisa rara nesse país, só existem 5 no país, 2 em São Paulo, uma delas aqui em São Caetano, de maneira que se tem as condições que favorecem a ter uma política cultural mais efetiva e que possa ser otimizada e contribuir, digamos assim, para o maior número de pessoas, no sentido inclusivo, e mais do que isso, que essa política cultural possa ser um elemento diferencial e uma especialização do município de São Caetano, que ele possa exportar serviços, ou seja, favorecer o turismo cultural, não só com cidades do grande ABC, mas até de outros estados, no sentido da educação cultural, da formação cultural, de grandes eventos, e isso passa a ser um fator que vem favorecer a população local, em termos de qualificação, de serviços, mas passa a ser também um elemento de desenvolvimento econômico, porque isso, política cultural, gera emprego, gera renda e gera também tributação, aumentar o incremento. De maneira que é um ciclo do ganha-ganha de que todos ganham. Nós poderemos ter incentivos do governo federal, não só em termos técnicos, mas também incentivos financeiros através do Fundo Nacional de Cultura e repassando verbas para o nosso Fundo Municipal de Cultura. E aí direcionar esses montantes para as diversas áreas da cultura poder se expressar perante a cidade. A Adriana Sampaio, que é a secretária de Cultura, ela participa de um fórum nacional, chama Fórum Nacional de Secretários de Cultura de capitais e de cidades de regiões metropolitanas. Por conta da participação dela e, portanto, do município nesse fórum, houve uma proposta desse grupo para o Ministério da Cultura para que fosse feita uma orientação para que alguns municípios constituíssem os seus planos de cultura. Como sempre nas nossas reuniões, havia a presença do Ministério da Cultura e ele sempre afirmando a importância de que pelo menos esses municípios aderissem ao Pacto Federativo para a realização dos seus planos, dos seus sistemas municipais de cultura.
Dentro dessas reuniões, a maioria dos secretários e dirigentes mostraram a preocupação de como elaborar esse plano. E aí veio uma solicitação nossa para o Ministério de que eles contratassem uma assessoria técnica para orientar alguns municípios a desenvolver esse plano. Então, não existia uma referência exata, imediata, clara de como se daria esse trabalho. Então, a partir do momento que nós integramos a equipe de consultores, então são 20 municípios envolvidos, cada município tem o seu analista técnico, o seu consultor, alguns estados têm coordenador envolvido também, que não é o caso de São Paulo, porque no estado de São Paulo o único município envolvido é São Caetano. Então, foram feitos já 2 seminários de alinhamento técnico, um primeiro logo no início do trabalho que aconteceu em Brasília, justamente para que a metodologia do trabalho fosse explicitada para toda a equipe, para que todo mundo soubesse exatamente quais eram os prazos, qual era a metodologia colocada pelo Ministério, pelo Núcleo Central da Universidade Federal da Bahia, para o desenvolvimento desse processo. A partir do trabalho com os seminários, o município passa a desenvolver o seu trabalho local, sempre com orientação e acompanhamento do que a gente chama do Núcleo Executivo Central, que é sediado em Salvador, na própria Universidade Federal da Bahia, e que faz todo o processo de acompanhamento. Desde 2009, quando foi criada a Secult, a Secretaria Municipal de Cultura, começou-se a se pensar e trabalhar as políticas culturais aqui no município. Então, a partir desse momento, com a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, a criação do Fundo Municipal de Cultura, começou-se a se pensar na criação desse plano e na criação do sistema. Ainda sem uma orientação mais específica, mas já era uma vontade que o trabalho de organização, ou que a gente chama de institucionalidade da área da cultura, já fosse melhor planejado, melhor pensado. E a partir daí a relação com a sociedade civil se deu intensamente. Então nós tivemos uma grande participação na audiência dos planos plurianuais. Depois nós tivemos as pré-conferências municipais, a primeira Conferência Municipal de Cultura. Nós tivemos daí a participação na criação da lei do Conselho Municipal, a sua aprovação e a eleição desse primeiro conselho, que daí em diante se deu a participação da sociedade por esses seus membros que foram eleitos, pelas suas linguagens, música, teatro, dança, e se deu-se então a necessidade de criar algumas instâncias outras de participação social, como os encontros que aconteceram esse ano, para estudar as propostas que já existiam do Fórum, por exemplo, do Fórum Municipal de Cultura de 2005, para poder aí sim escrevermos e elaborarmos esse documento que é o projeto do Plano Municipal de Cultura. O processo de elaboração desse plano desencadeou várias ações paralelas, né? E vale destacar a atuação do Conselho de Política Cultural. Eu acho que esse é um marco nesse plano, né? Porque quando eu estive aqui pela primeira vez, o Conselho não sabia exatamente qual seria o seu papel, né? E chegou a questionar o fato de não ter participado, né, de nenhum processo de capacitação, né? E foi muito interessante porque agora a gente constatou que o Conselho de Política Cultural de São Caetano do Sul está completamente empoderado. Não foi um plano construído sem a participação popular. Isso eu achei sensacional. Tudo que nós estamos fazendo é sempre perguntando à população, achando o que eles acham.
o que eles veem, como eles veem a cultura, o que eles acham que precisa melhorar. A diferença grande entre ser munícipe e participar do conselho é começar a entender a burocracia da prefeitura, do poder executivo e legislativo da cidade. Você começa a entender o que é política, né? Entende o porquê a velocidade das coisas não são sempre da forma que gostaríamos que fosse, né? E entende que para a gente conseguir fazer um plano demorou um ano inteiro e para a gente conseguir o conselho demorou 4 anos e assim sucessivamente. A máquina pública às vezes não corresponde à expectativa da sociedade. Ela tem ali a sua maneira, muitas vezes lenta, essa é a palavra, para a expectativa da população. Então, eu penso que a sociedade civil presente, e no caso do Conselho, em maioria, isto deixa uma possibilidade para que também o poder público olhe com esses olhos da urgência, né? Na área de cultura. Eu espero sim que seja recebido com muito carinho, que todos saibam, né, como utilizar desse plano de uma maneira legal para a população de São Caetano, para os artistas de São Caetano, porque foi pensando nisso que os conselheiros se reuniram e tivemos todo o trabalho para fazer. A princípio, o nosso trabalho acho que foi muito bom, mas o resultado mesmo a gente vai saber lá na frente, quando ele estiver em prática. E foi esse processo que amadureceu esse conselho, que foi esse processo que fez com que o conselho entendesse qual a sua função, né, qual a sua participação, qual a sua relação, né, de representação dos segmentos artísticos, né, junto ao órgão governamental, junto à prefeitura. Eu acho que a participação na construção do plano, inclusive com esse número de 207 ações, né, para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Cultura tem 275. Então, eu acho que a comunidade, a sociedade veio com muita vontade, né, de que a cultura na cidade de São Caetano do Sul, de fato, seja institucionalizada, né? Eu acho que São Caetano reúne condições ideais, né? Reuniu condições ideais para elaboração, né? Uma Secretaria de Cultura comprometida, envolvida, né? Determinada, que pegou essa proposta, esse projeto, né? E colocou ele como centro, né, das suas atenções. A gente percebeu um conselho comprometido, né, comprometido com a sociedade civil e comprometido com a feitura desse documento, né? E a gente também, né, vale destacar que o corpo técnico destinado para esse trabalho foi de uma importância singular, né? Então a gente tem um processo, né, todo registrado, né? Então, mais do que tudo, hoje a gente precisa disso na área da cultura, né? Nós precisamos saber o que queremos, mas nós temos que descobrir como construir, como chegar lá. A primeira parte do trabalho foi fazer um levantamento de todas as que a gente chama de demandas ou registros de solicitações em outros instrumentos de participação social. Isso era algo que não se tinha organizado. Então, tudo que as pessoas disseram no Fórum Cultural de 2005, no PPA Participativo de 2009, na primeira Conferência Municipal de Cultura, os orçamentos participativos anuais. A gente, portanto, tinha uma quantidade grande de demandas, de solicitações registradas. O primeiro trabalho que foi feito no município foi selecionar todo esse material, organizá-lo, sistematizá-lo, de forma que nós tivéssemos um panorama de tudo o que a sociedade civil já havia dito e solicitado ao Estado. Algumas dessas questões já haviam sido resolvidas, como a constituição do Conselho, mas a maior parte delas não. Então, o primeiro trabalho foi organizar todo esse material. Isso nós fizemos nos meses de março e abril.
No final do mês de abril, nós fizemos o lançamento oficial, o lançamento formal do plano aqui em São Caetano do Sul, no dia 25 de abril, que inclusive é aniversário da Fundação das Artes, em que nós apresentamos o estudo que já havia sendo feito, com a presença de representantes do Ministério, da própria Universidade Federal, do vice-prefeito, e fizemos o lançamento oficial para inclusive informar aos cidadãos, à cidade, aquilo que vinha sendo feito. No mês de maio nós fizemos o trabalho de construção conceitual, exercendo mesmo de fato o papel de protagonismo do município, de construir um plano de acordo com as suas características, e em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, o CONCULT, nos meses de junho e julho nós fizemos 16 encontros públicos para que essas propostas que haviam sido levantadas fossem apresentadas, discutidas e rediscutidas, já pensando em elaborar os elementos que iam fazer parte do plano municipal. Em julho foi feito um trabalho mais técnico com os integrantes do núcleo executivo municipal, e aí a partir de agosto nós voltamos a fazer, após a realização do segundo seminário de alinhamento técnico, outros encontros públicos de validação e de discussão do que a gente chamou do esqueleto desse plano de cultura, sempre com acompanhamento do Conselho de Política Cultural. Foram feitos mais 6 encontros em que a sociedade tinha espaço para discutir, para opinar e para validar o processo que vinha sendo feito. Todo esse trabalho culminou com a realização da segunda Conferência Municipal de Cultura, em que o documento foi apresentado à sociedade, lido em sua íntegra, para que pudesse ser validado. Foram feitas algumas moções que são avaliadas pelo Conselho, para que se chegue na etapa final, que é encaminhar esse projeto ao prefeito municipal, para que ele posteriormente encaminhe à Câmara para ser aprovado. Mas além do Plano Municipal de Cultura, eu gostaria de frisar da importância do diálogo, e a política cultural tem várias linguagens, né? É preciso que esse plano ele também faça a sua comunicação, o diálogo com as peças orçamentárias. Poderíamos dizer, portanto, que o planejamento dentro do município de São Caetano ele seria estruturado por 3 recortes temporais. Um planejamento de longo prazo, que é o Plano Municipal de Cultura, que tem um horizonte de 10 anos. Um planejamento de médio prazo, que tem um horizonte de 4 anos, expresso pelo Plano Plurianual. E um planejamento de curto prazo, que é o orçamento, expresso pelo período de 1 ano. E mais ainda, é fundamental que essas coisas, que a clareza entre essas vinculações dos planos, que essas linguagens estejam devidamente adequadas, porque uma etapa importante do processo de gestão do plano é o seu monitoramento, a sua avaliação, e que esse monitoramento e essa avaliação sejam feitos também de maneira coletiva, através de audiências públicas, que possa haver a prestação de contas e principalmente que possa haver a retroalimentação, no sentido de verificar o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser estruturado, o que é que precisa ser substituído, no sentido de garantir maior eficiência, maior eficácia, maior efetividade, né? No sentido de que esses resultados sejam realmente atingidos para o público ao qual o PPA está se destinando, e principalmente que essas avaliações sejam feitas também periodicamente, no sentido de verificar se os impactos também estão atingindo a sociedade como um todo. Independentemente dessas 207 ações do Plano Municipal de Cultura, que é um plano estratégico da área da cultura, contribuir expressivamente para construir programas da área de cultura, essas ações também elas contribuirão para outros programas de outras áreas, que não só a área de cultura, pelo caráter transversal da área de cultura. Se o plano não tiver a dimensão orçamentária, ele passa a ser uma peça de ficção. Por que não dizer uma peça de memória destas experiências que vocês vivenciaram? O plano precisa ser orçado, o plano precisa ser aprovado na Câmara, legitimado na Câmara. Portanto, este momento é apenas o começo de uma longa jornada que vocês vão enfrentar. E mais ainda,
O plano precisa ser implementado e acompanhado permanentemente por vocês. Portanto, vocês não podem deixar essa mobilização desaparecer como é até. Tem que continuar lutando até o fim. Porque isso é que vai realmente traduzir o sonho em algo verdadeiramente materializado. Eu acho que é um plano muito legal, eu acho que é o ideal. Acredito que é muito difícil que a gente consiga cumprir o plano todo, mas eu acho que é o primeiro passo. É que exista ali o ideal, que a gente tenha estabelecido o que é o ideal. O que é o ideal? O ideal é isso, ok. Disso, o que vai ser possível ser feito vai depender muito do poder público, né? E a próxima gestão do Conselho e a sociedade civil que conseguir se interessar pelo assunto, descobrir que isso aí é um benefício, não só para as pessoas hoje, mas é um início de uma história nova para os estudantes, os artistas das próximas gerações, eles estejam cobrando que a lei seja cumprida. Ele tem uma meta de avaliação a cada 4 anos. O que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que está errado, o que precisa ser arrumado. Então ele tem todo um mecanismo, uma dinâmica de ajuste para as demandas da sociedade. Agora, a sociedade tem que se ligar. Esse é o grande desafio. Se a gente conseguir minimamente sensibilizar as pessoas, a população de uma forma geral, de que isso não é para ela, isso é dela. Se a gente conseguir isso, isso vai ajudar a garantir o sucesso do plano, não só para esses 10 anos, mas para outros. Porque eu acho que esse projeto é mais um braço, né, para a construção de uma nova história. Eu acho que a gente, no momento que a gente, né, constrói um documento desse, a gente começa a repensar a nossa história e a gente pensa que a gente precisa reconstruí-la, né, aos nossos modos. Então, eu acho que é isso. Uma das pessoas que participou da conferência do dia 27, que é mãe de um aluno do Viva Arte, né, uma das atividades formativas aqui do município, e o filho dela de 6 anos também começou a fazer Viva Arte esse ano. E ela participou de toda a conferência e nós estávamos ali desmontando, já tinha acabado a conferência, ele chegou com o pai para buscar a mãe. E ele tinha entendido que a mãe precisava ficar lá porque ela ia ajudar a construir o que ele ia fazer quando ele tivesse 16 anos. E aí ela falou que não, ela falou não, a mamãe ficou aqui discutindo o que você vai fazer de hoje até fazer 16 anos, de forma que você aproveite os próximos 10 anos como outras pessoas da família e como outras pessoas da cidade já têm aproveitado e querem aproveitar ainda mais. Isso chama atenção porque quando você fala de peças de planejamento, 10 anos, institucionalidade, PPA, LO, LDO e tudo isso, às vezes se perde no horizonte que tudo isso é feito para o cidadão. Seja ele o cidadão artista, seja ele o cidadão fazedor de cursos, de atividades, usuário de bens e serviços culturais. É para ele que é feito esse plano, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer e, como a mãe disse, para que você aproveite a cultura nos próximos 10 anos. A cidade está preparada para que as coisas aconteçam de forma efetiva em todas essas áreas que foram contempladas. Eu falo missão cumprida e com sucesso. E eu terminaria isto usando a palavra herança. A herança que o Conselho deixa é uma herança boa. Então eu só posso ficar feliz e orgulhoso disso.